Oi, nós estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto que é interessante e importante para todos nós: saúde bucal. E você deve conhecer alguém que não tem os dentes na boca. E aí, dá para resolver isso? Não ter os dentes, por qualquer razão que seja, muitas vezes causa uma série de incômodos para as pessoas. Além disso, também acaba interferindo na autoestima. E é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com um especialista, Dr. Tiago Gimenez, ele que é especialista em implantes e especialista também está terminando uma outra especialização em ortodontia. Que bom que você veio aqui falar com a gente. Eu acho que tem muitos temas aí que podem ser esclarecidos a partir desses assuntos, né? Com certeza. Bom dia, agradeço o convite. E tem realmente muita coisa que a gente pode falar e esclarecer para a população. Eu acho que a gente poderia começando a falar que tem alguma idade para fazer implante ou não tem limite? Não, a única questão que impede relacionado à idade é crianças, adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, né? Porque todo crescimento envolve parte óssea, formação óssea. Então, às vezes uma criança, um jovem, né, sofre um acidente, perde um dente, a gente não pode colocar um implante ainda porque ele ainda está em fase de formação. Então a gente tem que pensar em algo provisório até ele chegar na idade ideal para isso. Mas de resto, pensando na fase adulta, não tem limites, tá? Tem alguns fatores que a gente precisa analisar, principalmente parte óssea, né, e de saúde do paciente, mas estando tudo certo dentro dos parâmetros, a idade não impede a partir da formação completa da pessoa. O implante, ele necessariamente precisa ser total ou ele vai ser parcial? Explica pra gente, né? A maioria das pessoas pode pensar que você só pode fazer um implante se for todos os dentes. Não, não, não. Tem desde implantes unitários, né? Perder um dente, acontece muito das pessoas perderem os primeiros molares, né? Os primeiros molares são os primeiros dentes que apresentam cárie, são os primeiros dentes que precisam fazer canal e são os primeiros dentes que as pessoas perdem, né? Então, isso já entra numa parte de prevenção, então a gente sempre, desde da infância, a gente tem um cuidado especial nesses primeiros molares. É, mas a gente vê muita perda hoje dos primeiros molares, então implantes unitários, não só nos primeiros molares, mas qualquer dente, às vezes um acidente que bateu, quebrou um dente da frente, e até múltiplos, né? Dois, três dentes ou total, tá? Então, às vezes também não necessariamente o número de dentes perdidos é o número de implantes que a gente coloca. Então, se a gente às vezes perdeu três dentes, mas com dois implantes a gente resolve a situação. Então, não importa o número de dentes perdidos, tá? Pode ser desde um unitário até múltiplos até total. Agora, tem alguma relação assim? Não é só a questão estética? Não, não, é questão mastigatória, né? Questão de saúde, né? A gente ouve muito paciente que fala, eu só mastigo de um lado, né? Porque do outro lado eu não tenho dente, né? Então, você acaba também forçando só um lado da sua boca, então você também começa a ter quebra, fratura de dente, porque você está forçando mais um lado. Lógico que tem a questão estética, mas a parte de mastigação, né, de saúde da pessoa, muitas pessoas não têm os dentes do fundo, então acabam não triturando, macerando o alimento da maneira correta, então também isso acarreta problema estomacal, por exemplo. Então, não é só estética, né? Tem função, né, que a gente devolve, a gente diz que é a oclusão, que é a mordida do paciente, e a saúde, né? Porque a pessoa consegue mastigar com todos os dentes, e se alimentar da maneira correta. Tem pacientes, por exemplo, que falam que não comem carne mais, né? Poxa, eu gosto tanto de comer uma carne e tal, não consigo, porque eu não tenho mais os dentes do fundo. Então, é muito além da estética. Agora, existe um número mínimo de dentes que a pessoa deve ter na boca e um máximo? Isso pesa na hora de fazer o implante ou não?
Ou vai depender realmente de cada paciente, a forma que ele morde, a forma que ele fecha a boca? Não, o ideal é ter todos os dentes na boca, né? O único dente que não faz falta é o dente do siso, né? Que se extrair, se perder por algum motivo, ele não vai fazer falta. É, todos os outros dentes têm uma função, né? Seja na questão estética, seja na função de mastigação, seja na função do equilíbrio, da oclusão dele, da mordida dele. Então, o ideal é ter todos os dentes. Tá? Como eu falei, o único que não faz a falta é o dente do siso. De resto, a partir do segundo molar até o incisivo central, todos os dentes têm uma função. Tá? Agora, em relação ao medo dos pacientes, o que você costuma ouvir no consultório? É um grande impeditivo, até mais que a questão financeira. Tá? A gente vê muito paciente que tem condição de colocar um implante, mas não coloca porque tem medo. Tá? Então, hoje, um implante unitário, por exemplo, a colocação desse implante ela é muito mais tranquila que a própria extração. Tá? Porque o que é a colocação de implante? É um corte na gengiva, então você vai estar anestesiado, um corte muito pequeno, e esse implante ele vai na parte óssea, no osso do paciente. Osso não sangra e osso não dói. Né? Então é uma cirurgia primeiro que é limpa, né? Não sangra, não tem aquela coisa toda, e totalmente indolor. E o pós-operatório é muito tranquilo. Tá? Então, eu costumo dizer que o paciente, a dor que ele vai sentir vai ser da picada da anestesia. Depois disso, é muito tranquilo. Mas eu entendo, tem muitas pessoas que têm trauma, né, que têm medo de agulha. Então, o medo é um impeditivo muito grande. A gente vê muito paciente que tem condições, que realmente tem condições de colocar um implante e está usando, às vezes, uma prótese provisória, uma prótese provisória não, uma prótese removível, só porque tem medo, né? Então, a gente vê bastante. A tecnologia mudou muito também, né? Sim. Então, acredito que isso deve ter evoluído, inclusive sistemas diferentes, formas diferentes de afixar esse implante, mesmo quando ele é total na boca. Você acha que Sim, isso também faz com que hoje seja mais fácil do que já foi um dia? sim, com certeza, né? Hoje mudou muita coisa, desde da qualidade dos anestésicos, por exemplo, que hoje a gente tem anestésicos muito fortes, até a qualidade dos materiais, dos instrumentais que a gente usa. Então, como eu falei do corte, então é um corte mais limpo, mais preciso. Os implantes hoje, a colocação deles se tornou mais rápidas, mais fáceis, porque as empresas diminuem o número de brocas que você usa para colocar esse implante. Então, e quanto mais rápido o procedimento cirúrgico, melhor vai ser a recuperação, melhor vai ser o pós-operatório, porque você mexeu menos na região, né? Os medicamentos hoje também, que a gente usa tanto no pré quanto no pós-operatório, também são muito eficazes. Então, sim, hoje é muito mais tranquilo. O conhecimento aumentou, novas técnicas surgiram, desde técnica de anestesia, de uma incisão, de uma colocação de implante. Então, isso tudo ainda está avançando, tem muita coisa ainda. A gente vai em congresso todo ano e todo ano tem alguma coisa nova, algum avanço novo. E tudo isso acaba melhorando e facilitando os procedimentos e deixando eles mais tranquilos, inclusive para o paciente. Você que tem uma vivência de consultório, tem essa troca com os pacientes, tem alguma história emblemática que você se recorde aqui nesse momento, que você ouviu depois da pessoa colocar um implante, seja independente da quantidade de dentes, mas que você percebeu o quanto que aquilo impactou na vida da pessoa? Sim, sim. É praticamente com todos os pacientes, né? Paciente que diz que voltou a sorrir sem medo da prótese cair, por exemplo, que né, muita gente tem vergonha, né? Porque as próteses removíveis, seja uma dentadura, seja uma prótese parcial, por melhor que elas sejam, melhor qualidade, o paciente ele nunca é 100% seguro dessa prótese, porque ela é removível, né? Então, as pessoas relatam que voltam a sorrir nas fotos, pessoas relatam que voltam a comer carne. Muito paciente fala, nossa, voltei a comer torresmo. Quando eu não comi um torresmo, né? Melhora a questão de saúde também. Então, a gente tem praticamente todos os pacientes
alguma coisa, porque se eles procuraram o implante é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está incomodando. Então, quando você coloca um dente de volta e fixo, né, que é o mais próximo que a gente tem do nosso dente natural, né, que o paciente consegue passar o fio dental, não tem risco dele cair. Então, todos os pacientes têm esse prazer no final, né? Eu tenho alguns pacientes, os que a gente mais vê assim uma diferença são os mais idosos, né? Já tive pacientes de 89 anos, 80 anos, aí colocando implantes depois de usar dentadura por 40, 50 anos. Então, você devolver essa capacidade de mastigação, a pessoa volta a sentir o gosto da comida, né? Porque a dentadura ela cobre algumas papilas que são responsáveis pelo gosto, o sentimento de gosto do alimento. Então, a pessoa volta a sentir o gosto do alimento, às vezes depois de 40 anos, né? Então, é muito legal, porque é transformador. Muita gente fala, ah, não, é só botar um dente e tal, mas realmente transforma, muda mesmo a vida das pessoas. Como eu falei, as pessoas voltam a sorrir nas fotos, né? Algumas pessoas ficam até depressivas, né? Porque não sorri, tem medo, tem vergonha dos dentes, né? Então, quando você reabilita a pessoa dessa maneira, e a pessoa às vezes volta a sorrir, né? Volta a se alimentar direito, sai de uma depressão, melhora a qualidade de vida dela, isso é muito gratificante. É uma experiência que eu acho que também impacta o profissional, né? É Com impossível certeza, você não ser tocado por uma com história certeza. quando a pessoa volta a sentir o gosto de um alimento, né? Nossa, com Não tem certeza, como. com certeza. Agora, por que que tem sempre essa questão, você vai me corrigir porque eu não sou técnica no assunto, que sempre é possível colocar o implante na parte de baixo e na parte de cima, quando a gente está falando do implante total, que a pessoa usava uma dentadura, por exemplo, é mais difícil a gente fazer essa colocação. Tá? Quando você perde um dente, o osso ao redor do dente ele começa a reabsorver, né? Porque para o seu organismo, esse osso ele não funciona mais, não serve mais para nada, né? Então, o que mantém o osso na boca, seja na mandíbula quanto na maxila, é o dente, é o fato de você mastigar, né? Essa carga que tem em cima dele. E quando você perde esse dente, o osso ele começa a reabsorver. É igual ver um idoso, né, uma pessoa de 90 e poucos anos, o que acontece? Ela começa a ficar curvadinha, porque você não está mais forçando como você forçava todo o seu esqueleto. Então, tudo isso começa a reabsorver. Na boca é a mesma coisa. A questão aqui embaixo, a absorção acontece em altura, então ele vai abaixando. Só que a gente tem muito osso na mandíbula, né? Então a quantidade óssea é muito grande. E na maxila, que é a parte de cima, o osso ele afina, ele perde em espessura, né? E a gente precisa ter uma espessura suficiente para colocar esse implante. E em cima também tem os seios maxilares, né? Os seios da face, né? Que também acabam sendo impeditivo para a gente colocar implante. Então, por isso que a gente sempre, além de radiografias, a gente tem que pedir tomografia, né? Porque a tomografia é que vai mostrar para a gente o quanto a gente tem de espessura óssea, que é o mais importante, né? E embaixo, como você falou, é mais fácil mesmo, porque normalmente a espessura a gente tem, o que a gente perde um pouco é a altura. Mas hoje tem diversos tamanhos de implante, maiores, tem bem pequenos, então embaixo sempre é muito mais favorável essa parte óssea do que na parte de cima, que é a maxila. Agora, essa questão também do estado de saúde do paciente. Isso também é importante, porque eu vejo que vocês costumam pedir, né? Também alguns exames médicos, assim, tem necessidade disso? Sim, sim, com certeza. Tem alguns fatores que diminuem a taxa de sucesso de implante, né? É, Problemas de coagulação, então a gente tem que ver como que está a parte sanguínea do paciente, porque é um procedimento cirúrgico, então para não ter risco de hemorragia, por exemplo. Pacientes com deficiência de vitamina D, infelizmente tem bastante gente hoje que tem isso, e isso interfere na parte óssea. Diabetes, né, que também interfere na cicatrização, e a cicatrização de um implante tem que ser muito bem controlada. Hipertensão,
sem estar controlada também acaba atrapalhando um pouco. Problemas ósseos, né? Osteoporose, por exemplo, também atrapalha. Nenhum desses fatores é impeditivo, né? Mas eles podem diminuir a taxa de sucesso, né? Então, a gente tem que fazer esses exames prévios, pesquisar o estado de saúde do paciente previamente, para a gente estar preparado para todo tipo de coisa. Outra coisa que também não é impeditivo, mas também diminui a taxa de sucesso e diminui bastante paciente fumante. Cigarro também atrapalha muito na cicatrização, tá? Atrapalha bastante. Então tem esses fatores que diminuem um pouco essa taxa de sucesso. Como eu falei, não é um impeditivo, né? Se tudo tiver um controle, se a gente vê que está tudo certo, se a gente estiver preparado para isso, então às vezes o paciente a gente tem que encaminhar para um médico para fazer uma reposição de vitamina D. O paciente não controla a hipertensão dele, então tem que tomar medicação para ter esse controle. Diabetes é a mesma coisa. Então, tem algumas coisas que às vezes a gente tem que fazer antes de colocar o implante. Então, pode postergar um pouquinho o processo de colocação do implante, mas nunca é um impeditivo. Aí eu fiquei pensando aqui, assim, tem vida útil para esse dente do implante? É um Então, dente mesmo, aliás? é uma prótese, né? O implante é o parafuso, né? E sobre esse parafuso vai uma coroa, um dente normalmente feito em cerâmica, em porcelana. O implante, a gente perde o implante pelo mesmo motivo que perde dente. Tá? Então, um acidente, né? Mordeu alguma coisa dura que quebraria um dente, quebra a prótese também. Falta de higienização, né? Então, o paciente hoje tem um problema periodontal, que é o que faz amolecer o dente. A gente tem problema periimplantar, que é a mesma coisa. Você não higieniza, o implante acaba amolecendo, você acaba perdendo. Então, tem alguns fatores que causam a perda do implante, que são os mesmos que perderiam um dente, tá? Mas o implante, se bem cuidado, a gente sempre alerta os pacientes a retornarem semestralmente para a gente ir acompanhando, uma vez por ano fazer uma radiografia para ver como que ele está por dentro. O que precisa de manutenção é a prótese, tá? O dente que vai sobre o implante, porque com o passar dos anos ela vai tendo um desgaste, né? Então, mas hoje uma prótese em cerâmica aí dura tranquilo, se bem cuidada, tendo todo esses retornos semestrais, dura aí tranquilo 12, 15 anos. Então, Uau. leva um tempo. Mas aí eu fiquei pensando agora nessa questão da manutenção, né? Mas assim, eu diria até de uma atitude preventiva, porque mesmo sem implante, o recomendado é que a gente visite o dentista regularmente. Isso. Da mesma forma que a gente vai ao médico fazer exames periódicos, o dentista, ele tá ali nessa listinha das nossas obrigações ali de saúde mesmo, Sim. né? Eu diria assim. Eu fui habituada, ouvindo desde criança isso, de que era necessário tanto fazer os exames, o exame de sangue para ver se está tudo bem, e também ir ao dentista. A pessoa que colocou implante também precisa disso. Com certeza, porque você usa a prótese sobre o implante do mesmo jeito que você usa um dente, então ele precisa dos mesmos cuidados. Quando é uma prótese total, é um cuidado diferente, porque você não consegue passar fio dental, então é uma outra maneira de você higienizar, mas precisa de higienização, porque junta tártaro ao redor do implante, como junta tártaro ao redor de um dente, por exemplo. A gengiva ao redor inflama, como inflama também quando você tem um dente. Então, o cuidado é o mesmo, tá? Porque é um dente, né? Você usa para mastigar, então tem que ter uma higienização, tem que ter um controle, exames de imagem regulares para a gente ver internamente como que tá. Então, tem que ter o mesmo cuidado, se não até mais cuidado do que um dente normal. Acho isso importante, esse alerta para as pessoas. E aí, caminhando já para o fim, eu queria que você falasse para a gente a questão de custo hoje em dia. A gente falou da tecnologia, que ela avançou bastante, possibilitando outras formas de colocar esses implantes na boca. Isso também hoje reduziu? Você acha que o custo ele está mais acessível para as pessoas? Elas não precisam ter esse medo de que é algo inviável, que elas não vão conseguir fazer? Sim, hoje melhorou muito, né? Porque né, no começo do implante, os valores eram cobrados em dólar, né? Eram poucos profissionais,
eram poucas empresas, então eram poucas opções, né? Empresas fora do país. Então, assim, hoje, lógico, tem o seu custo, porque tem valor de material, tem valor de prótese, mas hoje está muito mais viável para o paciente, porque temos muito mais opções, tanto de tipos de implante, quanto de laboratórios de prótese, de materiais. E hoje também, diferente de alguns anos atrás, as formas de pagamento também estão muito mais facilitadas, né? Então, hoje tem parcelamentos até 24 vezes, tem para casos muito extensos, financiamentos. Então, assim, hoje a questão do valor está muito mais viável e as condições de pagamento também abriu-se um leque. Antigamente, pô, dentista não aceitava cartão de crédito, não fazia boleto. Hoje a gente tem essas opções para o paciente, né? Então ficou muito mais fácil a questão do pagamento e o valor também baixou, né? Se comparado a alguns anos atrás, aí hoje está muito mais acessível. Quero agradecer a sua participação. Nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto. A gente sabe que daria para ficar falando desse tema aí até por horas, na verdade, né? Principalmente das experiências vividas no consultório e tudo mais. Mas a ideia é levar informação, instigar as pessoas a buscarem, inclusive, mais conhecimento sobre o assunto, aquelas que precisam, aquelas que conhecem alguém que precisam. Então, eu queria que você deixasse o seu recado final. Eu acho que, como a gente estava conversando, né? Para mim algo tão simples, mas a maioria da população não sabe alguns detalhes, né? Então muita gente acaba não fazendo porque desconhece alguma coisa, alguma nova tecnologia que há 10 anos atrás não era possível, e hoje é possível reabilitar essa pessoa. Então, o principal recado é que a pessoa procure dentista. A gente vê muita gente falando assim, eu tenho medo de dentista. Só por causa desse medo a pessoa acaba não cuidando ou não frequentando e a situação vai piorando, né? Então, o mais importante hoje é a pessoa. O primeiro passo é ir ao dentista, né? Para saber como que estão as coisas, o que é possível fazer, porque muita gente fala, meu caso não tem solução, né? E a pessoa, às vezes é uma coisa simples que tem sim solução, né? Então, o importante é as pessoas se informarem, indo atrás dos profissionais, né? Para ter essas informações. E às vezes você deixa de sorrir, de se alimentar bem, por causa de um medo ou de uma falta de informação. Então, que as pessoas procurem os dentistas e procurem se informar e cuidar, né? A prevenção é tudo, né? A gente parece, são alguns clichês, mas prevenção é tudo, saúde começa pela boca, isso tudo é verdade, né? Então, se informem, procurem um dentista, mantenham sua saúde bucal em dia, para não precisar, às vezes, desse procedimento, né? Então, é cuidando que se evita, mas se já aconteceu, teve uma perda, alguma coisa, tem solução, para a maioria dos casos, 90%, 95% dos casos tem solução, basta procurar um profissional capacitado. Eu falei que a gente estava caminhando para o fim, mas eu percebi que você acaba utilizando, doutor, sempre o termo reabilitação. Sim. Por quê? É porque literalmente é uma reabilitação, né? A pessoa, quando perde um dente, ela está mutilada, né? É a mesma coisa que você perder um dedo, né? Pessoas, a gente costuma dizer chamar as pessoas que não têm dente de pessoas mutiladas, né? Então você reabilita, seja estética, seja função, seja mastigação, então você traz de volta a situação de normalidade, né? Então nós somos reabilitadores, né? O dentista coloca aparelho, está reabilitando a mordida do paciente, o implantodontista está reabilitando a capacidade do paciente mastigar ou de sorrir. Então, por isso que a gente costuma dizer reabilitação. Obrigada, doutor Eu que Tiago. agradeço. Então, para você que nos acompanhou, lembrando que esse projeto de saúde bucal é uma iniciativa do Jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Baldino do Amaral, numa parceria com a Morelli Ortodontia. O importante aqui é você saber, sabe sobre o quê? Sobre saúde. E eu vou ficar aqui com um termo que eu achei fantástico, né? Saúde começa pela boca.